A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. Eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo 2, verso 1, nos diz assim: De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-no o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me darei um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciarem esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós não seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiveres contigo em casa,
cair sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlates à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguia. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Há várias questões dentro da leitura que nós fizemos que poderíamos abordar aqui nessa nossa mensagem. Mas o que eu quero me ater e chamar a atenção dos irmãos neste momento é para o comportamento, para a atitude da meretriz Raabe, né? Que por conta dessa fé que ela teve naquilo que ela entendia que Deus ia realizar por meio do povo de Israel, para aquilo que ela faz para esses espias, com a convicção das realizações que o Senhor faria na vida deste povo. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós poderíamos chamá-lo de o hall da fama da fé. Se você vai em alguns locais, por exemplo, aqui no Brasil tem no Maracanã, né? No estádio do Maracanã, ele tem ali o hall da fama dos jogadores. Então tem o pé de alguns jogadores que foram concretados, feito aquela forma, né, no concreto e colocado na calçada daquele campo. Porque aqueles jogadores ou determinados jogadores, eles tiveram uma relevância muito grande naquele estádio. Outros local tem a calçada da fama e tem ali o nome de alguns personagens. Trazendo isso para a Bíblia, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele é o hall da fama, da fé, porque ali está descrito o nome de vários personagens, começando por Abraão, passando por Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Samuel, Raabe, e outros personagens que a Bíblia vão descrevendo como sendo personagens que por conta da sua fé, eles tiveram o seu nome digno de ser escrito ali no capítulo 11. E esse capítulo 11, ele cita apenas 2 mulheres. Eu não lembro agora exatamente quantos personagens tem ali, mas dentre eles, ele cita apenas 2 mulheres. Sara, a esposa de Abraão, está descrito no capítulo 11, no versículo 11, e Raabe, descrito no versículo 31, né? A prostituta de Jericó. Sara era uma mulher temente a Deus, esposa do fundador do povo hebreu, e Deus usou o seu corpo consagrado para dar à luz a Isaac. Raabe, por sua vez, era uma gentia, ímpia, que adorava deuses pagãos e vendia o seu corpo. Em termos humanos, Sara e Raabe não tinham nada em comum. Eram 2 pessoas totalmente distintas. Humanamente, olhando para Sara e olhando para Raabe, eram 2 mulheres totalmente diferentes. Mas do ponto de vista divino, elas compartilhavam a coisa mais importante da vida. As 2 exercitaram a fé salvadora no verdadeiro Deus vivo. Raabe, quando ela está dialogando com os 2 espias, ela é muito clara em suas palavras ao dizer: nós sabemos que o vosso Deus, ele é poderoso no céu e poderoso na terra. A Bíblia não apenas associa Raabe a Sara,
como também em Tiago, no capítulo 2, do verso 21 ao 25, a relaciona a Abraão por causa da sua fé. Tiago usa tanto Abraão quanto Raabe para ilustrar o fato de que a verdadeira fé salvadora sempre é demonstrada por meio de boas obras. A fé, ela nunca vem desprovida de uma ação. A fé, ela vem acompanhada por um comportamento, por ações, por atitudes que vai se coadunar com aquilo que a pessoa, ela diz ter em Jesus Cristo. Porém, a Bíblia vai ainda mais longe e relaciona Raabe ao Messias. Ao ler a genealogia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 1, encontramos o nome de Raabe na mesma lista que os nomes de Jacó, de Davi e de outras pessoas famosas da linhagem messiânica. Sem dúvida, ela percorreu um longo caminho da prostituição pagã a antepassado do Messias, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela é manifesta de maneira muito mais intensa, de maneira muito mais perceptível, aonde o pecado, ele era presente na vida de uma determinada pessoa. Nós conseguimos visualizar a ação de Deus na vida da Raabe com muita clareza, porque o pecado era presente na vida desta mulher para qualquer um que observasse, até mesmo os mais descuidados. E é por isso que Paulo diz que aonde esse tipo de situação acontece, a graça de Deus, ela se manifesta de maneira muito abundante na vida de pessoa como Raabe. Diante dessa apresentação, meus queridos, inicial, surge uma pergunta: como era a fé dessa mulher? E eu quero, com base nisso, dividir aqui em 3 questões a fé de Raabe. Primeira coisa, nós percebemos que era uma fé corajosa. Tanto Hebreus 11:31 quanto Tiago 2:25 mostra que Raabe havia depositado a sua fé em Deus antes de os espias chegarem em Jericó. Se vocês repararem o diálogo dela com os espias, ela vai dizer que o temor do Senhor havia tomado toda a cidade. Ela diz: o povo está desmaiado, ou seja, o povo não tem nem força mais para reagir, porque o temor tomou conta. Porque chegou aos nossos ouvidos aquilo que Deus fez no meio de vocês, durante toda essa peregrinação pelo deserto. Nós sabemos que Deus abriu o mar vermelho para que vocês passassem. Nós sabemos que quando vocês andavam pelo deserto, Deus destruiu o rei dos amorreus, tanto Og como Seom. Nós sabemos, nós temos ouvido tudo aquilo que Deus tem realizado entre vocês durante esse período de peregrinação. Quando os espias eles chegam em Jericó, na primeira cidade, na travessia do rio Jordão, e a primeira cidade que é tomada por Josué, juntamente com o seu exército, então quando os espias chegam na cidade, Raabe sabia que Deus entregaria aquela cidade na mão do povo. Assim como o povo em Tessalônica havia deixado os ídolos, se convertendo a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, conforme foi lido aqui na leitura inicial, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, não era como os habitantes de Samaria, séculos depois, que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Então, os moradores de Tessalônicas, eles servem ao Senhor e abandonam aos seus ídolos. No entanto, posteriormente, quando o povo toma conta da cidade, em Samaria, o pessoal adorava o Senhor, mas também tinham os seus ídolos de adoração. É impressionante como Deus, Ele em sua graça,
Ele usa pessoas que, ao nosso ver, jamais poderia servi-lo. Ainda bem, irmãos, que para entrar no céu não depende de nós. Nós não temos a chave da porta, né? Nós não temos a chave da porta, porque se nós tivéssemos, nós deixaríamos um bocado de gente de fora, não é isso mesmo? Não, você não vai não. Não, mas deixa eu entrar. Não, você não, está fora. Não, mas é que agora eu me arrependi. Não, mas eu não perdoo não. Pode ir embora, você não tem chance aqui. Não é assim que nós faríamos em algumas ocasiões? Nós deixaríamos muitas pessoas de fora. Só que Deus, Ele manifesta essa sua graça de maneira muito sobrenatural, porque Ele age na vida de pessoas das quais nós jamais imaginaríamos que isso poderia ocorrer. Se nós entrássemos na cidade de Jericó, a última pessoa que procuraríamos era a Raabe. Não imagina que eu vou me associar com a prostituta da cidade. Está maluco? Não é de jeito nenhum. Não vou chegar nem perto dessa mulher. Imagina, as irmãs, né, caminhando com Raabe, como é que as pessoas vão olhar para mim? Vai pensar que eu sou do mesmo jeito. Então Deus, Ele age na vida de pessoas das quais nós não idealizaríamos que o Senhor poderia fazer isso. É por isso, meus amados, que Paulo, em sua grande sabedoria, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 27, Paulo ele diz: Deus, Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diante de Deus, meus amados, nós não temos mérito. Os nossos méritos, eles se vão diante do Senhor, porque Ele escolhe agir justamente dessa maneira, para mostrar que a sua ação, ela independe da capacidade humana, independe da santidade humana, independe de qualquer coisa que venhamos fazer. Ele é Deus. Isso é algo que precisa estar muito claro nas nossas vidas, que quando Deus Ele quer fazer algo, Ele independe das nossas capacidades. E quando Deus Ele não quer fazer algo, você pode fazer o que você quiser. Você pode subir no monte, você pode jejuar durante uma semana, você pode fazer o que você quiser. Deus Ele não quer fazer, não vai fazer, porque Ele é Senhor. Então Ele escolheu agir de maneira que vai contra o senso comum. Deus Ele escolheu agir de maneira que vai contra as nossas preconcepções, daquilo que nós temos, do que é certo e do que é errado, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Raabe colocou a sua vida em perigo ao receber os espias e escondê-los, mas esse fato em si mostra a sua fé no Senhor, uma vez que aqueles dois homens representavam o povo de Deus. Ela não teve medo de ajudá-los. A fé de Raabe era evidente, pois está claramente demonstrada no ato de acolher os espias e arriscar a vida para protegê-los. Está muito claro, por meio do seu comportamento, que ela tinha convicção que aquele povo, a qual aqueles dois espias representavam, tomaria aquela cidade, porque Deus entregaria ela na mão deles. E é por essa convicção que Raabe esconde os dois espias, acolhe ele em sua casa, o protege, para que eles não sejam pegos pelo rei de Jericó. A segunda coisa que nós percebemos na fé de Raabe é que é uma fé confiante. Dr. Martin Lloyd-Jones é um autor que eu admiro muito, né, do século XVIII, um dos maiores pregadores do Evangelho que houve na história do Evangelho, é Martin Lloyd-Jones. Abandonou toda uma carreira em nome da pregação do Evangelho de Cristo. Martin Lloyd-Jones, amados, ele não era o pastor Everaldo, que era
uma pessoa insignificante. Martyn Lloyd-Jones, ele era o médico da rainha da Inglaterra. Aos 20 e poucos anos ele havia se formado em medicina, o médico da corte real. Só que Deus o chamou para o evangelho, e ele abandona a sua carreira na medicina, em nome da pregação do evangelho. Martyn Lloyd-Jones, ele nos lembra de que a fé manifesta-se em toda a personalidade humana. A fé não é uma coisa apenas abstrata, embora ela em si seja abstrata, mas quando nós olhamos a fé como um todo, ela não é apenas algo intangível, porque a fé, ela vai se evidenciar, ela vai se materializar de alguma maneira. A concepção dela é inconcebível, a concepção da fé é abstrata, você não toca, você não vê, não dá, mas a materialização dela é perceptível por meio das ações das pessoas. A verdadeira fé salvadora não é apenas uma proeza resultante do esforço intelectual, pelo qual nos convencemos de que algo é verdadeiro. Não é apenas isso. Da mesma forma, não é simplesmente uma série de emoções que nos dá a falsa certeza de que Deus agirá de acordo com o que o nosso sentimento nos dizem que fará. Também não é apenas isso. Tampouco é um ato corajoso de força de vontade, no qual saltamos do alto de um prédio e esperamos que Deus nos salve. A verdadeira fé salvadora envolve a personalidade toda. A mente é instruída, as emoções são estimuladas e a vontade age em obediência a Deus. Quando nós acreditamos em algo por meio dessa ação do Senhor, isso gera em nós um sentimento que por suas vezes nos faz agir em conformidade àquilo que foi produzido em nossa vida por conta dessa ação do Senhor. Raabe está percebendo o que está acontecendo. Ela está vendo o povo de Israel sair do Egito, peregrinando pelo deserto, e vencendo e ultrapassando todas as barreiras que se colocam diante deles. E ela sabe que a promessa do Senhor é dar a terra de Canaã para aquele povo como herança. Então ela tem convicção que aqueles homens, a qual representam aquele povo, deveria ser guardado e protegido, porque eles seriam os habitantes daquele local. Essa fé, meus queridos, ela nos faz agir em conformidade o direcionamento do Senhor. Terceira coisa, a fé de Raabe é uma fé preocupada. Raabe não estava preocupada apenas com o seu próprio bem-estar, pois uma vez que havia experimentado a graça e a misericórdia de Deus, sentiu a responsabilidade de salvar a sua família. O cristão, quando ele tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, ele quer compartilhar isso. Ele quer compartilhar esse encontro que ele teve com os demais, com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com todos aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus manifestada na sua vida. E antes de Raabe despedir os espias, ela diz: olha, espera um pouco, eu tenho um pedido a fazer a vocês. Vocês devem jurar que vocês irão poupar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e toda a casa do meu pai. Vocês precisam me jurar que todos serão poupados. Todos nós seremos poupados, por bem sabemos que o Senhor vos deu esta terra a vocês. Mas como eu usei de misericórdia com vocês dois, eu peço que vocês façam o mesmo comigo e com a casa de meu pai. O texto diz que ela desce os espias pelos muros da cidade aonde era a casa. Segundo os achados arqueológicos, os muros da cidade de Jericó, na verdade não era apenas um muro, era 2 muros.
ambos medindo 9 metros de altura, um com 4 metros de largura, com um espaço entre um e outro, e um segundo muro com 2 metros de largura. Ou seja, era impossível alguém entrar ali, se não fosse por meio de uma ação sobrenatural. Se não estou equivocado, a Bíblia de Estudo Thompson, ela traz algumas fotos arqueológicas, e algumas dessas fotos arqueológicas, elas traz as ruínas das muralhas de Jericó. 2 muralhas, ao todo dava 9 metros de altura por 6 metros de largura. Irmão, é precisar de uma bomba atômica para derrubar aquele negócio ali. Mas ela sabia que de alguma maneira o Senhor introduziria aquele povo dentro daquele local. E ela necessitava dessa misericórdia, não apenas na sua vida, mas ela queria compartilhar disso também com os seus entes queridos, com a sua família. Ela queria uma garantia dos 2 espias. Quando a cidade fosse tomada, eles cuidariam para que a família dela permanecesse em segurança. Os espias advertiram Raabe de que ela não deveria passar essa informação a ninguém da cidade, a não ser os membros da sua família. Se o fizesse, o acordo estaria cancelado. E ele diz: olha, nós garantimos que a nossa vida, ela vai ser por garantia de que nem você, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, nem suas irmãs, será tocado um fio dos seus cabelos. No entanto, é necessário que todos estejam dentro da sua casa. E você deixa esse cordão de escarlate, esse cordão vermelho, para que todos vejam qual é a casa que não deve ser tocada, para que todos vejam qual é o local que não deve ser invadido. Se alguém estiver fora da casa, ou se o cordão não estiver na janela, nós estamos descomprometidos com o nosso juramento. Contudo, se alguém da tua casa, ou se qualquer pessoa que estiver aí dentro, ou a tua casa for tocada, a nossa vida será pela vida daquele em que morreu. Ela tinha a preocupação de compartilhar esses cuidados divinos com aqueles que ainda não havia conhecido essa misericórdia. Esse é um cuidado cristão, esse é uma missão dos cristãos, daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, de também compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não as conhecem. 4º lugar, meus amados, a fé de Raabe, ela era uma fé pactual. Uma aliança ou um pacto é simplesmente um acordo, um contrato em 2 ou mais partes, com certas condições que devem ser respeitadas por todos os envolvidos. E Deus, Ele zela pelas alianças que são feitas, meus queridos. Deus, Ele zela pelas alianças que são feitas. Josué, ele fez uma aliança que não era para ter feito. Não era para ter feito, mas ele foi enganado. E por isso Josué fez essa aliança com o povo de Gibeon. Eram os habitantes que moravam ali na região de Canaã. Mas eles chegaram a Josué com roupas velhas, com pão velhos, dizendo que era de uma terra distante. E ele disse: olha, fazes agora a aliança conosco. Josué fez aliança com eles. E depois Josué percebe que este povo era vizinho. E Josué disse: vocês me enganaram, mas a aliança permanece de pé. No entanto, vocês serão para todo sempre rachadores de lenha entre nós. Vocês irão rachar lenha em nosso meio durante toda a vossa vida. Mas a Bíblia diz que posteriormente Saul, melhor dizendo, o primeiro rei de Israel, ele matou boa parte do povo dos gibeonitas. E o texto diz que Deus mandou uma praga muito grande sobre o povo de Israel, porque Saul ele quebrou a aliança que Josué havia feito. A aliança é de que entre nós e vós nunca haverá guerra. E quando Saul ele quebra essa aliança, Deus ele pune a nação de Israel, porque Deus ele zela pelas alianças que são feitas. E Raabe, ela propõe aos espias essa aliança, esse pacto entre eles. Assim como
como Jonatas e Davi ele fez em algum momento. Vamos fazer uma aliança que, se eu morrer primeiro, ou se você morrer primeiro, o que ficar vivo usará de benevolência com os nossos filhos. Não é isso que acontece posteriormente, quando Jonatas ele morre, depois de passado todo aquele período de turbulência. Davi ele lembra-se da aliança com Jonatas e ele diz: não há alguém entre os filhos de Jonatas em que eu possa usar de misericórdia? E alguém se levanta e diz: sim, há um, né, o Mefibosete, que mora na cidade de Lodebar. Era uma cidade insignificante, irmãos. Talvez hoje seria uma favela, lá num local muito distante, que ninguém gostava nem de ir lá. Além de tudo, ele sofria de uma deficiência física nas suas pernas, oriunda de uma queda, quando ainda pequeno. E Davi traz o menino, porque ele vai sentar-se na minha mesa, ele vai comer comigo todos os dias, porque eu fiz uma aliança com o seu pai, que era meu amigo. Então Deus zela pela aliança, e Raabe, entendendo tudo isso, diz: faça-se um juramento entre nós aqui, de que vocês preservarão a mim e a minha casa. Aleluia. Em várias alianças bíblicas, Deus ele determinou um símbolo físico ou material para lembrar o povo daquilo que havia sido prometido. As alianças, geralmente ela tem um símbolo, né? Existe alguma coisa simbólica entre aqueles que fizeram o pacto. Deus também ele utiliza desses símbolos. Sua aliança com Abraão, ela foi selada pelo ritual da circuncisão. A circuncisão, ela era um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Quando Deus estabeleceu sua aliança com Israel no Sinai, tanto o livro da aliança quanto o povo da aliança foram aspergidos com sangue, conforme descreve o livro do Êxodo no capítulo 24. O povo vai para o deserto, eles fazem uma aliança, é sacrificado um animal e o sangue ele é aspergido entre todos, como símbolo dessa aliança. Deus ele deu o arco-íris como sinal da aliança que ele fez com Noé, de que nunca mais destruiria todo o povo com um dilúvio. E o Senhor Jesus Cristo usou o pão partido e o cálice de vinho para simbolizar essa nova aliança. No caso de Raabe, os espias a instruíram a pendurar o cordão vermelho, né, ao lado de fora da janela da sua casa, que ficava no muro da cidade. Quando o exército de Israel tomasse a cidade, o cordão identificaria a casa dela com um lugar de segurança. Aquele cordão simbolizava um local de refúgio, em que não deveria ser tocado. A cor do cordão, ela é significativa, pois lembra o sangue. Assim como o sangue dos umbrais da porta no Egito marcou as casas sobre as quais o anjo da morte não deveria passar. O cordão vermelho marcou a casa no muro de Jericó, cujos ocupantes deveriam ser protegidos pelos soldados de Israel. É importante observar que Raabe e sua família foram salvas por sua fé no Deus de Israel, e não por terem fé no cordão pendurado do lado de fora da janela. Porque é muito comum, transferindo isso para o meio evangélico, que Deus ele nos dá algum símbolo como representação dessa nossa aliança com Ele, do pacto que nós fizemos com o Senhor, e com o passar do tempo nós passamos a ter fé no símbolo que Deus ele deu, e já não mais nele propriamente dito. É muito comum as pessoas terem fé no pão da ceia e no cálice da ceia, e não simplesmente na representação para a qual ele aponta. É muito comum as pessoas terem fé que a partir do momento que elas forem batizadas, elas serão salvas, e não apenas que a água é apenas um símbolo da purificação que a pessoa sofreu ao adentrar dentro daquele ambiente.
Raabe, ela teve fé em Deus, aleluia, que realizaria o milagre, e não no cordão que estava pendurado do lado de fora. Aquilo era apenas um símbolo daquilo que Deus iria fazer, ou um símbolo da realização do Senhor no meio do seu povo. O fato de Raabe pendurar o cordão ali foi prova de que creu, assim como o sangue do cordeiro imolado nos umbrais da porta no Egito provou que os hebreus creram na palavra de Deus. A fé no Deus vivo significa salvação, e a fé em sua aliança significa segurança, meus queridos. Fé em Jesus Cristo significa salvação, e se nós crermos na sua promessa, nós temos segurança em Cristo, meus queridos. Estamos seguros no Senhor. Alguém, no momento do louvor, acho que foi a nossa irmã Ojana, que mencionou que nenhuma condenação há. Por que não há essa condenação? Porque nós estamos seguros em Cristo Jesus. Estamos fixados nele. E como diz o autor, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, nada, absolutamente, nos separará do amor de Deus evidenciado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Fé, caminhando aqui para a nossa conclusão, meus queridos, fé num símbolo da aliança não passa de superstição religiosa e não pode conceder salvação nem segurança. Fé no símbolo da salvação, meus amados, é superstição. Se você acredita num objeto que é apenas uma representação da aliança com Deus, você é um supersticioso, você não é uma pessoa de fé. E não, eu creio que se eu participar da ceia, irmão, isso é superstição, isso não é crença, isso não é fé. Você está sendo supersticioso ao acreditar que o elemento da ceia é que vai fazer algo de sobrenatural. O que faz o sobrenatural é Jesus Cristo. Os elementos, ele é apenas um símbolo de que nós temos uma aliança com Jesus. O que nós mais vemos, ou pelo menos em grande quantidade dentro do ambiente cristão, é esse tipo de superstição. E as pessoas então elas são apegadas a objetos, a um lenço, a um óleo, a água, ao travesseiro, a meia, a todo esse tipo de parafernálias que são criadas e introduzidas dentro da igreja para alimentar uma fé que na verdade é uma superstição e não uma fé verdadeira, não uma fé genuína. Precisamos acreditar em Deus, que como disse Raabe, é poderoso no céu e na terra, que é capaz de realizar e fazer com que a sua promessa se concretize em nossa vida, no meio do seu povo, independente de qualquer coisa, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Finalizando, meus irmãos, os judeus dependiam da circuncisão para salvá-los. Eles acreditavam que a circuncisão era fundamental para a salvação, mas ignoravam o verdadeiro significado espiritual desse ritual importante. Hoje em dia, muita gente afirma sua salvação no batismo, ou em sua participação na ceia do Senhor. Mas esse tipo de fé, ela é vazia, ela é inconsistente, e ela não se sustenta de pé. Concluindo, eu digo que a nossa fé, ela precisa ser acompanhada de um comportamento que esteja alinhado com aquilo que nós estamos falando. Tiago, ele diz, embora as palavras de Tiago, ela seja desvirtuada em alguns ambientes, Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Tiago está correto, porque Tiago está dizendo que aquele que diz que tem fé, ela precisa evidenciar isso por meio do seu comportamento. Não é que nós precisamos fazer algo para demonstrar que nós temos fé. Nós fazemos algo porque nós temos a fé. O processo é o contrário, né? Nós não fazemos para demonstrar que temos, nós fazemos porque temos. Então,
é de lá para cá, não é daqui para lá que nós interpretamos essa questão. Então, quando nós dizemos que temos fé, isso precisa ficar evidente por meio daquilo que nós fazemos, por meio do nosso comportamento em nosso dia a dia. Raabe deixa isso muito evidenciado, e é por isso que quando o autor da carta aos Hebreus, ele vai lá descrever o seu hall da fama da fé, ele coloca ali o nome de Raabe. E não é muito comum, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o nome de mulher aparecer em algum momento de destaque em lugar algum. Quando uma mulher ela aparece em algum local, é porque ela fez algo realmente que notório e que não daria para fechar os olhos diante daquilo que foi feito por ela. É por isso que Raabe está lá, meus queridos, descrito como uma heroína da fé, como uma mulher que teve fé. Talvez nenhum de nós acreditássemos nela qualquer coisa, mas o Senhor olhou para aquela mulher e entendeu que por meio dela algo de sobrenatural poderia acontecer, e assim o foi, porque Deus ele é Senhor, e Ele direciona a história segundo a sua boa vontade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus em Cristo abençoe, meus queridos, e nos ajude nessa caminhada.